Esse trabalho tem como título Recrutamento e Seleção, desafios enfrentados pelos profissionais de recursos humanos frente à pandemia do Covid-19. Os autores são Adriana Dutra Muniz, Ana Carla Rodrigues, Beatriz da Silva e Maria Adriele, orientados pelo professor Clênio Souza Sucupira. O setor de RH dentro de uma organização é o imprescindível para o bom desenvolvimento e sucesso de uma empresa. Que a Avenada 2008 cita que a área permite que os objetivos da organização sejam alcançados, além de lidar com diversos processos organizacionais que estão ligados ao quadro de funcionários. A função de um profissional de recursos humanos é composta por diversas atividades. Marx, 2015, cita que uma dessas atividades é recrutar e selecionar, além de contar com o capital humano que é necessário para atender às necessidades que são buscadas pelas empresas. Moreira afirma que este profissional identifica qual é a cultura da empresa, cria novas estratégias de inovação, além de contabilizar resultados. Diante da pandemia do Covid-19, esses profissionais se viram diante de novos paradigmas e tiveram que enfrentar desafios quanto à forma de trabalhar e reinventar novas técnicas para realizar o trabalho antes feito de recrutamento e seleção. Diante disso, surgiu a seguinte problematização. Diante do momento de pandemia, em que novos meios de realizar o trabalho precisam ser adaptados, como os profissionais de RH encaram essas mudanças em suas atividades? Para isso, nós traçamos os seguintes objetivos. O objetivo geral é compreender os desafios enfrentados pelos profissionais de recursos humanos durante a pandemia do Covid-19. E, como específicos, nós iremos identificar as etapas de recrutamento e seleção que são realizadas pelos profissionais, comparar a forma como realizavam suas atividades em relação aos colaboradores antes e durante a pandemia, e analisar as estratégias utilizadas pelos profissionais diante dos desafios enfrentados. Justifica-se a escolha do tema, visto as diversas áreas que um profissional de administrador pode vir a buscar, inclusive a área de recursos humanos, além de buscar proporcionar e conhecer o real papel deste setor e como eles lidam com as questões desafiadoras no dia a dia de trabalho. Socialmente, esse estudo servirá para identificar a importância e a necessidade que um profissional de RH tem dentro de uma empresa. Adentrando no referencial teórico, sabe-se que desde 1930 a área de recursos humanos ela teve grandes mudanças. Gil, 2014, ele afirma que o profissional de recursos humanos precisa ter diversas competências que são determinadas de acordo com os fatores organizacionais. Também, segundo Gil, 2001, os papéis mais solicitados do profissional de recursos humanos é que ele seja comunicador e ele realize a comunicação adequada da empresa. Essa comunicação pode ser entre os empregados, fornecedores, clientes, líderes e também os sindicatos. Ainda ressaltando sobre o papel do gerente de recursos humanos, a Vila Esteca 2015 falam sobre que é um ponto essencial nas organizações, o profissional de recursos humanos, visto que eles podem se tornar um referencial competitivo para as empresas. Falando mais sobre as competências dos gestores de recursos humanos e adentrando dentro do recrutamento e seleção, Xavianato e Alves, 2019, relata que o sistema de recrutamento refere-se a uma ação sedutora, no fundamento de aproximar as pessoas e incentivá-las a ingressar na organização. Já para Xavianato, o processo de recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos qualificados para aquela vaga dentro da organização. Falando sobre seleção, Santos, 1985, diz que seleção é o processo pela qual são escolhidas as pessoas adaptadas a uma determinada ocupação. Pontes, 2001, ainda ressalta que é essencial analisar e que deve ser levado em conta no processo seletivo as necessidades fisiológicas, de segurança social, estima e de autorrealização dos candidatos. Dificuldade de recrutamento e seleção. Segundo o Gil, 2001, empregar indivíduos sem a qualificação que a organização necessita custa muito mais investimento para ela. Isso porque acarreta problemas em todos os setores, desde o início da produção até o atendimento, criando conflito tanto por parte de clientes, fornecedores, além de conflitos interpessoais e grupais, que podem provocar um aumento da rotatividade de indivíduos e gerar outros obstáculos. Segundo Xavianato, 1999, a dificuldade primordial do recrutamento é justamente identificar e encontrar as fontes que suprem os recursos humanos no mercado, que de forma específica lhe interessam, para que deste modo sejam concentrados recursos e esforços do recrutamento. Portanto, são chamadas de fontes de recrutamento. Isso porque representam as metas específicas nas quais as tecnologias de recrutamento se encontram. Nossa metodologia trata-se de um trabalho qualitativo, segundo o Minari, 2008, trata-se de quando é preciso reconhecer a complexidade do objeto de estudo. Como instrumento de coleta de dados, nós utilizamos um formulário estruturado, contendo perguntas abertas e fechadas, num total de 14 perguntas. Esse formulário foi aplicado a profissionais da área de recursos humanos das cidades de Piripiri, Piauí e Tianguá, Ceará. A escolha dessas duas cidades se deu por conta de questões populacionais, geográficas e econômicas. Devido ao período de isolamento social, esse questionário foi aplicado de forma online, através da plataforma Google Forms. Após a abordagem inicial, obtivemos 4 retornos, 4 respostas que compõem os resultados deste trabalho. De forma a resguardar a identidade dos entrevistados, eles serão denominados a seguir como A, B, C e D, respectivamente. Resultados e discussões. Quanto às características da amostra, foram entrevistados 4 profissionais, ambas do sexo feminino, possuem a faixa etária 3 delas entre 30 e 40 anos e apenas uma até 30 anos. Ambas exercem nomeação de cargos diferentes dentro da empresa em que atuam. A primeira entrevistada é coordenadora de gestão de pessoas, a segunda é coordenadora de recrutamento e seleção, a terceira é analista de recursos humanos e a última entrevistada é gestora de recursos humanos. E possuem entre 1 e 10 anos dentro das empresas. Michele, de 2018, relata que o recrutamento é a etapa que é destinada a atrair os candidatos que são habilitados para determinada vaga. Já Bolander e Snell, 2010, afirmam que é nessa etapa que os candidatos recebem as informações geral que são dadas a respeito dos cargos que estão sendo ofertados. E quando questionadas quanto à forma que realizavam esse processo de recrutamento antes da pandemia, as entrevistadas tiveram a escolha baseada em 5 alternativas, podendo escolher mais de uma de acordo com a forma como era realizado pelo profissional dentro da empresa. 50% selecionaram que faziam recrutamento através de seleção interna,
50% também selecionaram que faziam esse recrutamento através do banco de currículo, 25% através de contato com universidades e escolas, 50% através de redes sociais e 25% através de sites da própria empresa. Já durante a pandemia, alguns desses dados mudaram. A seleção interna, que antes foi uma escolha de 50% das entrevistadas, passou a ser escolha de 75% das entrevistadas. O banco de currículos permaneceu sendo 50%, porém o contato com as universidades e escolas já não era uma opção pelas entrevistadas. Lembrando que durante a pandemia foi a época em que as aulas ficaram restritas e aí as entrevistadas já não tinham como ter acesso a escolas e às universidades. Redes sociais passou a ser um meio utilizado por 75% das entrevistadas e o site da própria empresa permaneceu sendo 25%. Logo após o processo de recrutamento vem a parte em que os candidatos são selecionados. O autor Carvalho Colaboradores 2018 define essa etapa como a seleção ou um processo em que são escolhidos os candidatos recrutados com a finalidade de encontrar o melhor perfil traçado pela empresa para ocupar o cargo que está sendo disponibilizado. E quando foram questionadas quanto à forma de realização desse processo pelos profissionais antes da pandemia, os respondentes puderam escolher entre 7 alternativas, também podendo marcar mais de uma caso fosse utilizada. Antes da pandemia, o processo de seleção era 100% realizado através de entrevistas pessoalmente. Durante a pandemia, entrevistas pessoalmente caiu para 50%, foi reduzido pela metade. Entrevistas por telefone, antes da pandemia, não era utilizada por nenhuma das entrevistadas para selecionar os candidatos. Porém, durante a pandemia, foi utilizada por 25% delas. Assim como entrevistas por videochamada, que não era uma opção de seleção de nenhuma das entrevistadas, passou a ser utilizada por 75% das entrevistadas. Dinâmicas em grupos que eram realizadas pela maioria das entrevistadas, passou a ser realizada pela minoria. Soluções de caso era a opção de 25% das entrevistadas e permaneceu sendo os mesmos 25%. Já a análise comportamental caiu de 50% para 25% e os testes de conhecimento técnico subiram de 50% para 75%. Neste dado, a gente pode observar que antes da pandemia, os respondentes não utilizavam a seleção por métodos remotos, como entrevistas por telefone ou por videochamada. E em comparação ao momento pandêmico, o mesmo questionamento foi feito e observou-se uma mudança em relação à forma de seleção dos candidatos. Quando questionadas as entrevistadas sobre os desafios de atuar na área de recursos humanos durante a pandemia, elas relataram sobre a dificuldade no processo de recrutamento, já que nas entrevistas não podiam ser presenciais e assim elas tiveram de aderir às entrevistas online, ou seja, uma adaptação nova. Ávila e Esteca 2015 fala justamente sobre o processo de recrutamento no qual vinha a ser mal conduzido, onde ele trará para a empresa um alto índice de rotatividade de pessoas, além do aumento dos custos do recrutamento. Abordando um pouco mais sobre as mudanças que as organizações tiveram de passar na pandemia, o Zecan 2020 ressalta que as empresas demandaram estabelecer meios e normas internas, implementando a segurança e incorporarem ela dentro da rotina de trabalho, aderindo também ao trabalho remoto. Quando dialogado com as entrevistadas sobre as estratégias para manter e engajar os colaboradores no período da pandemia, elas ressaltaram o fato da comunicação clara e igual para todos, manter sempre os colaboradores bem informados, como por meio de feedbacks, reuniões e inovações. Seguindo esse pensamento, Bernet de 2020 defende que certas ferramentas em prol do bem-estar sempre possuem efeitos positivos e auxiliam nas transformações impostas durante a pandemia. Quando dialogado com as entrevistadas sobre qual o papel do profissional de recursos humanos na nova realidade da pandemia, elas destacaram que o gestor de recursos humanos tem um papel fundamental e importante no acompanhamento dos colaboradores, de forma a tranquilizá-los e motivá-los no seu dia a dia. Avaliação das experiências de trabalho durante o período da pandemia. Para a entrevistada, afirma que foi muito desafiador e tenso no início, tanto para a contratação como a adaptação, mas que rapidamente se adaptaram e começaram a enxergar como uma oportunidade para obterem resultados. Dessa forma, o autor Arnold, de 2018, afirma, focando no modo de planejar e projetar as experiências, fazendo com que os funcionários se encaixem na organização, sabendo assim que existem fatores que vão afetar a experiência do colaborador, incluindo elas a liderança, a estrutura, a equipe inserida, o desenvolvimento de carreira, as oportunidades de aprendizado, entre outros. Do RH após a pandemia. Para a entrevistada, a área de recursos humanos será mais preparada, utilizando os processos online, trabalhos remotos e fortalecimento das ferramentas digitais, que os profissionais de RH serão mais estratégicos e parceiros, para que os colaboradores gerem números, protagonizam sua carreira e contribuam mais com a organização. Concluímos que houve um grande esforço da linha de recursos humanos para integralizar as ferramentas online aos serviços que já eram prestados antes do período pandêmico, tais como o home office, e também os treinamentos para os funcionários de como utilizar essas ferramentas online. Dessa forma, houve a integração dos processos online, de forma a agregar ainda mais para os meios e os serviços prestados. Como indicação para futuras pesquisas, nós propomos uma análise acerca das percepções da área de recursos humanos durante a pandemia do Covid-19 por parte dos colaboradores no que se refere ao apoio e aos treinamentos realizados com os mesmos. Essas são algumas das nossas referências. Muito obrigada.